O meu marido me deixou em casa e levou a mãe dele para ver a casa que a gente queria comprar, dizendo ele que a mãe dele sabia se a casa era boa ou não. Eu sempre trabalhei muito, porque eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Eu já estava nessa relação há quase 8 anos. Tinha um filho pequeno com ele na época, que tinha 4 anos. A gente ainda morava de aluguel. Eu ajudava ele a pagar todas as contas. Já fazia um bom tempo que a gente estava juntando dinheiro para poder sair do aluguel. Às vezes, quando eu estava indo trabalhar, eu ficava olhando pela janela do ônibus e via a casa para vender. E ficava imaginando se aquela seria a minha casa. Quase 8 anos junto com esse homem. E toda vez ele sempre me falava a mesma coisa, que queria juntar dinheiro para comprar uma boa casa. Até aquele momento, não era o momento certo ainda para que a gente comprasse uma casa. Ele sempre foi aquele tipo de homem que nunca deu ouvidos ao que eu falava, mas sempre estava correndo para a mãe dele. Na minha cabeça eu achava que algum dia ele fosse mudar, porque a gente tinha um filho junto, mas ele nunca mudou. Sempre foi assim. Tudo que ele vai fazer, ele tem que pedir a permissão e a aprovação da mãe dele. Eu já estava cansada já dessa situação, de viver com uma pessoa que ainda é casado com a mãe dele. Na verdade, eu estava me sentindo como se eu fosse amante da história, porque ele tratava a mãe dele como esposa dele. E toda vez que eu cobrava ele em relação a isso, ele me dizia que eu era ruim da história, que eu queria afastar ele da mãe dele. Eu já estava cansada já de viver nessa situação, mudando sempre de casa. E sempre era a mesma coisa. A gente perdia muita coisa na mudança. Aí tinha que trabalhar horrores para poder conseguir comprar de novo. Já fazia quase 3 anos que a gente estava morando nessa casa alugada. Foi quando a dona da casa pediu a casa de volta. E ali ele me veio com um papinho que já estava cansado já de viver se mudando, de perder as coisas na mudança, que estava na hora da gente procurar uma casa para comprar. Eu mostrei várias casas para ele. Eu fiquei naquela ansiedade, porque estava perto de eu realizar o meu sonho de ter a minha casinha. Até que um belo dia, eu estava de folga, ele também. Ele só me avisou que estava saindo com a mãe dele. Perguntei aonde ele ia, ele não me respondeu. Saiu de casa com a mãe dele. Ele sempre fazia isso. Eu fiquei em casa com o nosso filho. Quando ele voltou com aquele papinho, que ele já tinha achado a casa. E a mãe dele terminou dizendo, a casa dos meus sonhos. Eu amei aquela casa. Perguntei a ele o que estava acontecendo. E ele me veio com aquela, que eu vivia pegando no pé dele para que a gente saísse logo do aluguel, comprasse logo uma casa. E ele levou a mãe dele, porque a mãe dele ia saber escolher uma boa casa. Ela todo o tempo dizendo que estava apaixonado pela casa. Ali eu me dei conta que eu só estava perdendo tempo com esse homem. Já deixei bem claro para ele. Se era o sonho da mãe dele, ele tinha que comprar para ela, então. Já que ele tratava a mãe dele como esposa dele, era bom ele viver com ela, que eu tava indo embora. Deixei bem claro para ele que eu já tinha me cansado já dessa palhaçada toda, eu tava indo embora. Pois ele fez questão de colocar a mãe dele no meio da nossa discussão. Ela começou a dizer que eu era boba por estar querendo me separar do filho dela, que o filho dela era maravilhoso, era um bom homem, um homem trabalhador, um bom pai. Joguei na cara dela que ele não era um bom marido, que ele nunca me colocou em primeiro lugar, e era bom ela ficar com ele. Ele sempre foi um homem que não queria crescer muito na vida. Se recebesse aquela quantia, estava tudo ótimo para ele. Se desse para pagar as contas, estava tudo bem. Peguei as minhas coisas, o meu filho, e voltei para casa dos meus pais. O tanto que esse homem me perturbou, dizendo que eu estava indo embora por coisinha boba. Eu peguei a metade do dinheiro que a gente tinha juntado todo esse tempo. Com esse dinheiro, eu consegui realizar o meu sonho. Consegui comprar o meu apartamento. Hoje sim, eu posso dizer que eu sou muito feliz com o meu filho. Não preciso mais pedir a permissão para ninguém. Não tenho mais homem chato dentro da minha casa. Ele voltou a viver com a mãe dele. Usou esse dinheiro para poder trocar o carro dela. Mas isso não é da minha conta, já que ele sempre foi casado com a mãe dele.